Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Paz e bem, caros fiéis. A gente vai continuar nosso catecismo na Escola de Jesus. A gente está na questão 107, né? A gente vai falar hoje sobre as virtudes teologais, né, de uma forma bem objetiva, bem breve. E a questão 107, né, ela já vai nos iniciar nisso. Quais são as virtudes próprias do cristão? As virtudes próprias do cristão são as virtudes sobrenaturais, e especialmente a fé, a esperança e a caridade, que se chamam teologais ou divinas. Então, como as flores de um jardim, nas suas múltiplas variedades, né, e nos seus diferentes aromas, vão ser as virtudes. E, dentre as virtudes, a gente vai ter uma divisão entre as virtudes naturais e as virtudes sobrenaturais. As virtudes naturais, um homem que não é batizado, seja um incrédulo ou um pagão, essa pessoa, ela pode adquirir essas virtudes pelo esforço, pela repetição, né, daqueles atos, né, que esses atos vão se tornar hábitos, né, e a ponto de se tornarem virtudes. Enquanto as virtudes sobrenaturais, só os cristãos as podem possuir. Então, somente as almas, né, que são batizadas que possuem essas virtudes sobrenaturais. Então, nós cristãos, nós somos, por amor, né, e pela pura misericórdia de Deus, elevados a uma ordem, né, que não é a ordem natural, que nós já vivemos nela, nem a ordem preternatural, que é a ordem dos seres superiores, né, a nós, que são os anjos. A gente está na ordem sobrenatural. A gente está falando aqui da própria vida, né, de Deus, que nós participamos pelo batismo. Então, essas virtudes que nós recebemos, né, por pura bondade de Deus, elas vão como que auxiliar mutuamente essas forças que naturalmente Deus dá a todos os homens, né, até mesmo aos incrédulos e aos pagãos. Então, além dessas forças naturais que nós já possuímos, passamos a receber e nós possuímos, né, forças divinas, que vão nos ajudar à prática dos nossos deveres de Estado. Então, essas virtudes, elas vão como que relativamente facilitar a prática dos nossos deveres e vão nos fazer adquirir méritos para a vida eterna. Então, as principais virtudes sobrenaturais vão ser a fé, a esperança e a caridade, que a gente pode contemplar, né, representadas nessa alegoria. Essas virtudes têm o nome de teologais ou divinas porque elas são infusas por Deus na nossa alma, no momento em que nós somos batizados. Então, com o Espírito Santo, nós recebemos também essas virtudes, né? Então, essas virtudes, elas têm como objeto o próprio Deus. Então, a fé, ela nos representa, ela é representada de pé, ela está sendo revestida de luz, de humildade e intrépida ao mesmo tempo. Ela está sendo representada dessa forma assim, velada, porque ela crê nos mistérios de Deus sem compreendê-los. Ela se apoia à cruz, que vai nos lembrar o mistério da redenção, né? Nosso Senhor crucificado, e com a mão direita ela está mostrando o cálice, que é o símbolo do mistério eucarístico. A esperança está vestida de verde, a cor da primavera. Ela traz na sua mão uma âncora, né? Porque, como exemplo da âncora, né, a gente sabe que a âncora ela mantém firme no mar o navio, e a esperança ela prende a nossa alma cristã a Deus. E a caridade ela está com vestes douradas, né? Ela está apertando no seu coração uma pobre criança, e com a outra mão ela segura outra criança, né, simbolizando o seu amor puro e generoso. Então, sem a fé, sem a esperança e sem a caridade, é impossível que nós nos salvemos. Então, nós devemos repetir muitas vezes a Nossa Senhora, a Mãe de Deus, com esse terno amor filial. Que eu seja, ó Maria, aos teus olhos, sempre inocente criança, e possa em teus braços feliz adormecer. Dá-me fé, caridade e sublime esperança, para que um dia possa eu feliz morrer. Agora, a questão 108, que é a fé. A fé é a virtude sobrenatural pela qual, atenta à autoridade de Deus, cremos o que Ele revelou e por meio da igreja nos propõe. Nosso Senhor um dia, isso está narrado nos evangelhos, ele estava pregando e se aproxima dele uma pobre mulher, uma cananeia. E aí, essa mulher ela pede para Jesus, para que Jesus curasse sua filha. E ela foi muito insistente, ela importunava o Nosso Senhor, várias vezes ela pedia.
E ela começou a gritar para Nosso Senhor: Senhor, ajudai-me. E aí Jesus, ele vai falar para essa mulher, né, para testar ela, né? Não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cães, porque essa mulher era estrangeira, né? E ela era considerada como um cão entre os filhos de Israel. Então a mulher ela vai responder: assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E aí Nosso Senhor, depois de provar ela e depois de escutar essa bela réplica, né? Essa humilde oração com que ela respondeu, Nosso Senhor, Cristo, ele vai dizer para essa senhora: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E aí naquela mesma hora a filha daquela senhora, né, ela foi curada. Então a fé é essa virtude que nos faz acreditar que é verdade tudo o que Deus nos revelou, e por meio da igreja ele nos propõe a crer. Então a gente deve acreditar nessa verdade, porque quem nos revelou foi o próprio Deus, que é a verdade eterna, que não erra nem nos pode enganar. E a gente recebe a fé, né, por infusão, né? Deus coloca na nossa alma, no momento que somos batizados. E sem ela, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Então, afirma um grande escritor, né? Se não brilhar o sol no mundo, não nasce, não cresce, não amadurece fruto algum. Assim também, se a fé não brilhar na alma, não poderá estar fazendo nenhuma obra meritória. Agora a questão 109, que é a esperança. A esperança é a virtude sobrenatural pela qual confiamos em Deus e dele esperamos a vida eterna e as graças necessárias para a merecer neste mundo com as boas obras. Deus ele prometeu grandes coisas para os seus servos fiéis, para as pessoas que obedecem os 10 mandamentos, os 5 preceitos da igreja, para as pessoas que se esforçam, né, apesar de todas as suas imperfeições, para fazer a vontade dele. E o que ele promete para essas almas de boa vontade? A vida eterna. Nosso Senhor ele promete o céu e todas as graças para conquistá-lo, né, para consegui-lo. Então, da nossa parte, o que nós devemos fazer? A gente deve confiar na bondade de Deus, na onipotência de Deus, e não colocar restrição e nem limite para esses atributos dele. Então, além disso, a gente pode confiar nesse exemplo sensível do próprio Cristo, que é Deus, que se encarnou. Ele morreu por nosso amor. Ele nos deu todos os exemplos, né, e como nós devemos viver para agradar a Deus. O que nós devemos fazer, né, para receber essas graças. Então, essa confiança a gente recebe de Deus, que infundiu na nossa alma no momento do nosso batismo, quando a gente foi batizado. Então, por que isso acontece? Porque a esperança é uma virtude sobrenatural. Então, deve nós, né, todos, católicos, batizados, com o auxílio de Deus, praticar as boas obras. Se nós, de fato, né, desejamos nos salvar. Então, tem a parte de Deus que ele vai nos dar essas graças, mas também nós devemos cooperar com essas graças. Então, esse soldado morto, ele é o mártir Santo Alexandre. Ele nasceu em Bérgamo, né? E aí, cortaram a cabeça desse mártir, porque ele não quis renegar sua fé. Ele sabia, ele tinha certeza de que se ele perseverasse, se ele fosse fiel, o que estava esperando ele depois da morte era o céu. Então, ele lucrava se ele perdesse a vida de fato, né, por Nosso Senhor, aquele curto sofrimento. Ele teria uma glória, né, eterna que o esperava se ele fosse fiel. Então, a gente sabe que é difícil entrar no céu, a gente sabe que é necessário fazer a violência para nos salvar, para praticar as boas obras, para praticar as virtudes. Na hora de falar é fácil, mas na hora de fazer, sim, é difícil. A gente sabe que existe esse esforço constante. Mas a gente recebeu de Nosso Senhor a promessa de que Ele nos ajudaria. Então, as boas obras, elas vão ser a moeda para nós entrarmos, né, e merecermos a vida eterna. Então, antes havia entre o céu e a terra um abismo intransponível. Mas Deus, né, sobre esse abismo, ele construiu uma ponte, e essa ponte está sustentada por 2 gigantescos pilares. A ponte é a esperança, e esses pilares, né, são a Eucaristia e a Divina Graça. E Salomão ele diz, o que espera é ditoso. Então, questão 110, que é a caridade, é a virtude sobrenatural pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. A fé, ela vai nos fazer crer em tudo que Deus nos revelou, e no próprio Deus, né, que nos
diz aquilo que devemos acreditar, Ele que é o nosso único fim. A esperança, ela nos faz esperar e desejar a Deus. E a caridade ela vai nos unir e vai nos fazer amar a Deus. Então, um dia, Nosso Senhor, né, ele foi importunado e perguntaram a ele: qual é o primeiro e o maior de todos os mandamentos? E a resposta do Nosso Senhor foi a seguinte: o primeiro de todos os mandamentos é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. O segundo é semelhante ao primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, a caridade, essa virtude teologal infusa por Deus na nossa alma quando nós somos batizados, ela vai consistir na prática desses dois mandamentos. A gente sabe que, em primeiro lugar, a gente deve amar a Deus, acima de todas as criaturas e todas as coisas criadas, e depois nós vamos amar ao próximo, enxergando no próximo, né, Jesus Cristo. Se alguém disser que ama a Deus, mas não dá prova de amor ao seu próximo, é um mentiroso. Então, amar é praticar, né, é fazer o bem. E se a pessoa não pode, ao menos ela deseja. A gente tem nessa imagem, né, esse frade, que é pobre, né, e ele dá o seu pão para essa mulher que é mais pobre que ele, né, e ele socorre ela de boa vontade. A gente precisa a imitação, né, do nosso divino modelo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz ele amou e perdoou seus próprios inimigos. Então a gente tem um pequeno trecho, né, de Mazzini aqui, no que ele diz: amai, que o amor é a asa da alma para chegar a Deus, ao belo, ao sublime, pois estes últimos são como a sombra de Deus na terra. E São João, né, para finalizar: aquele que não ama permanece na morte. Finalizamos aqui nosso catecismo. Salve Maria, até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.